Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Entretanto vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados por mim, vós toda a nação me roubais. Desculpe, irmãos, ter começado logo assim, sem nem a saudação, lendo de logo esse versículo. Acontece que cada vez mais igrejas estão usando apenas essa passagem, espalhada em todos os cantos, para assustar os irmãos, dizendo que se eles não estiverem pagando o dízimo e dando as ofertas, eles estarão roubando de Deus, serão amaldiçoados, vão para o inferno e aí já era. Ou se não, um outro versículo, continuação daqui, que normalmente é pregado em outras igrejas, mas também separado do contexto. No 10. A casa do tesouro trazei todos os dízimos, para que possa haver mantimento na minha casa. E a mim provai, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir nos céus a janela para derramar sobre vós bênção sem medida. O devorador eu repreenderei por vossa causa, e o fruto da vossa terra não irão devorar, e não se tornará infrutífero contra vós o campo, o fruto da vide, diz o Senhor do Exército. Bem, acontece que quando as pessoas pregam sobre esse pedaço de Malaquias, normalmente esquecem todo o resto de Malaquias. Para a gente poder entender essa passagem, a gente tem que entender um pouquinho do livro inteiro. Acho que adianta tirar um versículo isolado do resto. Primeira pergunta. Para quem é direcionado o livro de Malaquias? Quem são essas pessoas que estão roubando o dízimo e as ofertas? Ou talvez até uma coisa estranha, né? Se oferta é algo que você entrega quando quer, não é uma obrigação, não é 10ª parte de nada, é um valor que você estipula, como que Deus pode estar acusando alguém de estar roubando ele na oferta por a pessoa não ter ofertado? Até faria sentido dizer, você está me roubando porque você não deu o dízimo. Só que o contexto não é muito bem esse não. Primeiro, nós temos aqui, em Malaquias 1:6, onde está o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Ou seja, pelo menos, Malaquias 1 está sendo voltado para os sacerdotes. Só que continua, se a gente for pegar Malaquias 2:1, novamente o destino do texto. E agora para vós ordeno isso, sacerdotes, se não me obedecerdes e não colocardes no vosso coração glórias ao meu nome. Ou seja, novamente, Malaquias 1 é voltado aos sacerdotes, Malaquias 2 é voltado aos sacerdotes, e a gente tem Malaquias 3. Ele assentará como um refinador e purificador de prata, e aos filhos de Levi purificará, como ouro e prata serão purificados. Filhos de Levi, levitas, aqueles separados para cumprir as coisas de Deus, realizar a obra de Deus no Antigo Testamento. Ora, esse texto está sendo voltado para os sacerdotes e para os levitas. Se alguém estava roubando de Deus, esse alguém eram os levitas e os sacerdotes. E aqui no próprio texto explica como isso estava acontecendo. Malaquias 3:5. E me aproximarei de vós para julgar, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra aqueles que juram mentindo, contra aqueles que roubam o salário do trabalhador, da viúva e do órfão, e o direito do estrangeiro, e tendo por mim nenhum temor, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, logo depois disso é que ele continua, e chega naqueles versículos que a gente tinha lido. Porque eu, Senhor, não mudo, e vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais os desviastes os meus mandamentos, e para mim não retornastes. Eu retornei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, como nós retornaremos? E aí, roubará o homem a Deus? E tudo aquilo que eu já tinha lido. O que significa então? Porque o que tem a ver se roubar o salário do trabalhador, da viúva, do órfão, o direito do estrangeiro, com o dízimo que está sendo falado aqui logo em seguida? E como que isso pode estar sendo falado diretamente para os sacerdotes que não pagavam o dízimo? E para os levitas que não pagavam o dízimo porque não trabalhavam?
Bem, aí é que é a questão. A questão não é pagar o dízimo. O dízimo que está sendo roubado e as ofertas que estão sendo roubadas são aquelas que já foram pagas pelas pessoas. Aquelas que já foram levadas, entregue na mão dos sacerdotes, entregue na mão dos levitas, e ao invés de ser usado para cumprir a ordem de Deus, está sendo usado para o bel prazer deles. Se a gente for pegar aqui, no momento em que é instituído o dízimo, em Deuteronômio 14:22, nós temos bem claro essa ideia de que o dízimo, primeiro, ele era o dízimo do grão, era o dízimo da colheita, era a entrega dos primogênitos das vacas e das ovelhas, não era a 10ª parte, pelo contrário, aqui era a questão das primícias, e que isso tudo deveria ser entregue com uma grande festa para Deus, desde que não se abandonasse o levita, que não trabalhava, aquele que está cumprindo as ordens de Deus, o peregrino, o órfão e a viúva. Exatamente os mesmos que estão falando lá em Malaquias. Vamos ler o texto. Dá os dízimos de todo o produto da tua semente que recolhes no campo a cada ano, e come os dízimos do teu grão, de teu mosto e de teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas diante do Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, para que aprendas a temer sempre ao Senhor teu Deus. E se o caminho for longo, que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para pôr o seu nome ali, tu pode vender, ata o dinheiro em tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E dá aquele dinheiro por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida fermentada, e por tudo que tua alma desejar. E come ali, diante do Senhor teu Deus, alegra-te tu e tua família. E não abandoneis o levita que está em tua cidade, porque ele não tem parte nem herança contigo. E aí no 29, virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro da sua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que tuas mãos fizerem. Então o dízimo aqui ele era dado em forma de mantimento. Se a pessoa estava longe demais para levar a produção dela, ela realmente vendia aquilo, transformava aquilo em dinheiro, mas para depois novamente comprar e entregar isso em forma de produtos, de comida. E essa comida era entregue para os levitas que não trabalhavam, estavam só servindo a Deus, e para aqueles que também não conseguiriam de alguma forma colher. Quem era? O órfão, a criança que não tinha capacidade de estar plantando e colhendo, a viúva, provavelmente idosa, já morreu o marido, então alguém precisava sustentar ela, o peregrino, aqui não diz por que motivo, mas alguém que não é dono da terra, simplesmente está andando por lá, lembrando que o povo judeu foi peregrino no Egito, então aqui eles estão ajudando os peregrinos, e tudo isso acabava sendo para mantimento, para comida. Tanto é que a gente tem aqui em Malaquias 3 justamente isso, 3:10. Trazei todos os dízimos para que possa haver mantimento na minha casa. Ora, como então? O que significa então roubar dos trabalhadores, da viúva, do órfão e do estrangeiro? Do trabalhador, porque aquelas pessoas estavam recebendo dízimo, muitas vezes aqui em dinheiro, e estavam gastando isso para outra coisa. Esse dízimo não devia ser entregue de forma nenhuma para estar enriquecendo ninguém, mas para que as pessoas estivessem sendo alimentadas, para que as pessoas pudessem estar se dedicando à obra de Deus e não tendo que se preocupar com essa colheita e com a comida delas de cada dia. A viúva e o órfão, por quê? Deveria ser entregue para eles e não estava sendo entregue. Estava causando enriquecimento de alguns e não estava se tornando a alimentação das viúvas, dos órfãos e nem direito dos estrangeiros.